Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer os amados irmãos que clicaram no canal, que comentaram e que compartilharam também. Eu sou o pastor Osmar Prates das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Estou sob a autoridade do pastor Leslie Marinho e do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito obrigado por estar em sua companhia. Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre. Nós estamos estudando o livro de Efésios nas lições bíblicas do segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada pelo Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é de número 11 e o título é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo está em Efésios capítulo 4 e versículo 1, que depois você poderá estar lendo aí na sua Bíblia também. E a leitura em classe está em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e também em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Meus amados irmãos, depois de orar pela igreja de Efésios, o apóstolo Paulo passa a ensinar sobre a união da igreja. Aquela igreja precisava ser unida. Entre os judeus e gentios precisava haver uma união para louvar, para assistência social, para evangelização, e todos para subir ao céu teriam que estar unidos. E Paulo passa a ensinar também que é necessário humildade, mansidão e longanimidade naquela igreja. Eu quero começar a introduzir essa lição dizendo o seguinte: após a queda de Adão e Eva no Éden, o pecado passou para toda a humanidade foi contaminada pelo vírus do pecado. Aconteceu a queda da comunhão com Deus, foi pervertida a natureza humana, a morte física passou para todos os homens e o corpo físico sujeitou-se às doenças. Nós temos um psicólogo americano que ele estudou a natureza humana e ele elaborou a teoria da hierarquia das necessidades. O nome dele era Maslow e ele foi psicólogo e pesquisador americano. E nessas necessidades, nessa teoria, nós vemos que Deus supriria todas as necessidades do ser humano antes da queda do Éden. Porém, o homem, quando ele peca, a sua natureza é pervertida. E ele procura agora resolver as questões das suas necessidades do jeito que a sua natureza pervertida e caída está. E nós analisando aqui a teoria da necessidade, nós começamos com as necessidades fisiológicas, que fala sobre fome, sono, abrigo e sexo. Então Deus proveria todas essas coisas para o homem antes da queda. Inclusive ele criou uma companheira para Adão. Então todas essas coisas estavam no cuidado de Deus. Porém o homem, ele passou a matar, como ele passou a roubar e passou a se prostituir com a sua natureza pervertida. Quantas necessidades de segurança, que fala de emprego, saúde, família, Deus proveria todas essas coisas para a humanidade. Porém, o homem, quando ele cai da fé, ele passou a guerrear, escravizar e ser ambicioso. Quantas necessidades sociais que se refere ao amor, amizade, afeição, aconchego, Deus proveria todas essas coisas para o ser humano. Porém, o homem passou a enganar, a trair e a ofender uns aos outros. Quantas necessidades de estima, que se fala de conquista, reconhecimento e respeito, Deus também proveria todas essas coisas para a humanidade. Porém, o ser humano, com a sua natureza decaída, o homem para de glorificar a Deus e começa a glorificar a si mesmo. Quantas necessidades de realização pessoal, moralidade, valores, independência, autoconhecimento, Deus cuidaria do homem também nesse aspecto. Porém, o homem passou a ser déspota, o homem passou a ser autoritário, o homem passou a ser corrompido, o homem passou a fazer um monte de coisa errada para conquistar o poder e começou a passar uns aos outros para trás. Então, esta lição do apóstolo Paulo, ela cabe para quem tem uma família, ela cabe bem para quem está no relacionamento de casamento, ela cabe bem para quem está trabalhando numa empresa, porque ela é uma injeção
contra o orgulho, arrogância, egoísmo, ações malignas, ataques pessoais, calúnia, falsas acusações, perseguições, maus tratos, falsos juízos, provocações, ressentimentos, adversidades, conflitos, facciosismos, má conduta, tribulação, atitudes carnais e disputas entre pessoas. Então esta lição ela vai nos ensinar que é necessário humildade, longanimidade e mansidão. Os crentes de Efésios deveriam preservar a união pela humildade. Eles teriam que ser humildes uns aos outros, pois a humildade ela fortaleceria a união daquela igreja. A humildade nos aproxima de Deus e a humildade une os irmãos. Então era necessário que a igreja de hoje também seja uma igreja composta de crentes humildes, para que eles estejam unidos com Deus e unidos com os irmãos. O apóstolo Paulo ensina os efésios viverem dignamente, de acordo com a chamada e vocação de salvo. Aquele que é salvo, ele tem que ser humilde. Aquele que faz parte do rebanho de Cristo, ele tem que ser ovelha, e a ovelha, ela é humilde. Deveriam estar unidos com Deus e também unidos com a igreja. Nós não podemos amar a Deus se nós não amamos o próximo. Paulo ensina como deve ser a humildade da igreja. Para os pagãos, a humildade era uma questão negativa. Para os pagãos, a humildade era uma questão de fraqueza. Então ali era a lei do mais forte. Era aquele que tinha mais dinheiro, que tinha mais terra, que tinha mais poder, que tinha mais exército. Então ninguém queria ser humilde. Todo mundo queria ser poderoso. Para os cristãos, é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi humilde por excelência. Jesus Cristo não quis ser igual a Deus. Jesus Cristo não teve usurpação de ser igual a Deus. Jesus Cristo aniquilou-se a si mesmo, deixando a sua glória para vir e ser servo e servir aos homens. Jesus Cristo lavou os pés dos seus apóstolos para lhes ensinar como ser humilde. Humildade é reconhecer a importância e o valor dos outros, porque todo mundo tem o seu valor. O apóstolo Paulo, ele ensina aos Efésios a verdadeira humildade. O humilde, ele é modesto e não é orgulhoso, e também ele não é arrogante, com o nariz empinado, pescoço duro, que não cumprimenta qualquer um, não fala com qualquer um. O humilde pensa no bem da coletividade, não pensa em si mesmo, mas ele sabe que os outros também necessitam ser abençoados. O humilde coopera para o bom relacionamento, ele está sempre procurando a união dentro da igreja, no trabalho, na família, no casamento, onde quer que ele esteja. O humilde promove a união na igreja. O humilde, a humildade, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela é um fruto que faz parte do amor, e é o Espírito Santo que produz o amor no coração. Então há necessidade de crentes mais humildes, de crentes que deixem o seu orgulho de lado, a sua arrogância, a sua carnalidade, e passem a ser mais humildes, amando a Deus e amando ao próximo. O apóstolo Paulo ensina os Efésios a desenvolver também a mansidão. Além da humildade, os crentes também teriam que ser mansos. A mansidão, ela não é uma questão de covardia, mas ela é um dom espiritual, que faz parte do fruto do Espírito, que é o amor. A mansidão administra os conflitos. Onde houver desavenças, a mansidão leva a paz. A mansidão promove a paz e a reconciliação entre as pessoas. Por isso a necessidade da mansidão na igreja. A mansidão é um fruto produzido pelo Espírito Santo. O conceito de mansidão é ternura, gentileza e paciência. Toda pessoa que ela é mansa, ela não é uma pessoa espinhosa, ela não é uma pessoa que vive atirando pedras nos outros, mas ela é uma pessoa que abre portas, que constrói pontes e abre caminhos. Mansidão é moderação nas ações. Tem gente que quer qualquer coisa, ele briga, ele xinga, fala palavrão, arruma um monte de problema, mas tem que ter moderação nas ações, nas palavras, no pensamento, nas atitudes. Mansidão é o bom trato com o semelhante. Ninguém gosta de ser maltratado, com coice, com palavras malignas, com desdém, com falta de respeito. Então nós também devemos tratar as pessoas da mesma forma. Mansidão é a ausência de precipitação. Às vezes somos precipitados no falar, no agir, e isso pode nos causar um
grande prejuízo no futuro. Então nós temos que ser mais prudentes, mais calmos, mais serenos e mais pacientes. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A igreja de hoje precisa aprender com Jesus. A igreja de hoje precisa entender com Jesus. A igreja de hoje precisa saber com Jesus como ser humilde de coração. Exemplos bíblicos de personagens bíblicos que foram humildes. Primeiro, Moisés. Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Ele era manso. Moisés ele foi perseguido, Moisés ele foi ultrajado, tentaram derrubar Moisés do cargo, tentaram tirar a sua direção, fizeram muita raiva a Moisés e Moisés não atacou e nem revidou. Quando ele foi atacado, em primeiro lugar ele foi orar, em primeiro lugar ele foi falar com Deus e depois ele tomou uma atitude. Que nós façamos da mesma forma. Em primeiro lugar vamos falar com Deus, em primeiro lugar vamos ouvir a Deus, para depois nós tomarmos uma atitude. Também Jesus Cristo, ele teve autocontrole quando foi caluniado. Jesus foi perseguido pelos herodianos, Jesus foi perseguido pelos fariseus, Jesus Cristo foi perseguido pelos saduceus. Muitas vezes a multidão quis até mesmo matar Jesus antes da hora, e Jesus Cristo permaneceu mudo como uma ovelha indo para o matadouro. Jesus Cristo permaneceu mudo diante de Pôncio Pilatos. Da mesma forma, às vezes falar demais nem sempre resolve o problema. Às vezes falar com Deus é a atitude mais correta a tomar. Os crentes precisam desenvolver a mansidão. A mansidão ela é desenvolvida, ela se aprende com uma vida de santificação, de oração, de leitura bíblica. Aí nós aprendemos com o Espírito Santo como é ser manso. Devemos ser disciplinados na perseguição. Na hora da perseguição, as ovelhas se dispersam. As pessoas querem arrancar os cabelos, ficam apavoradas, e não é hora disso, é hora de disciplina na mansidão. Não devemos revidar os maus tratos. Muitas vezes nós temos que pagar o mal com o bem. Às vezes somos maltratados, mas para que aquela pessoa entenda que ela fez uma coisa errada contra você, você tem que fazer o bem para ela. Não devemos emitir mau juízo, quer dizer, dizer alguma coisa antes de conhecer a pessoa. Isto é um preconceito. Não devemos ceder às provocações. Às vezes somos provocados constantemente, com ironias, com palavras malignas, com más ações, e nós não devemos ceder diante das provocações para não perder a fé, a esperança e o amor. Não devemos dar lugar aos ressentimentos. Tem gente que ele perdoa, mas ele não esquece. Todas as vezes ele fica na espreita e às vezes com o pé atrás. Quer dizer que o seu perdão não foi completo. Não pode também guardar ressentimento. Isto não é fraqueza, mas ele é um controle emocional. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mansidão é submissão dos homens para com Deus. E o Espírito Santo é quem produz esse domínio próprio na vida do crente. Então, para que nós sejamos obedientes a Deus, submissos a Deus, e assim nós também precisamos buscar o Espírito Santo e orar, para que nós desenvolvamos esta grande virtude que é a mansidão. A mansidão concilia os maiores inimigos. Tem pessoas que ficam 20, 30 anos sem se conversar, no casamento, dentro da família, na igreja, na empresa, mas com a mansidão, um consegue se aproximar do outro, porque é uma virtude espiritual e ela é bíblica. O conciliador é aquele que pratica a mansidão. O conciliador é aquele que semeia a paz, que traz a paz, que promove a paz, que defende a paz. Então ele é aquele que pratica a mansidão. O conciliador, ele tem postura equilibrada nas adversidades. Ele não se desespera, ele não sai falando, murmurando e blasfemando como muita gente faz. O conciliador, ele é pacífico, ele administra os conflitos para que o conflito não aumente. Não podemos jogar mais lenha na fogueira, não podemos criar mais dificuldades. Nós temos que ser pacíficos e mansos e promover a paz. A mansidão elimina o espírito faccioso
e o conflito. Espírito faccioso é aquela tendência de fazer panelas, é aquela tendência de fazer divisões, é aquela tendência de fazer grupinhos, de fazer tribos e criar problemas dentro das empresas, no meio da família, dos parentes e dentro da igreja. Então é necessário ser manso para não criar facção e nem promover mais conflito. O apóstolo Paulo ensina que é preciso longanimidade para perdoar. Deus, ele é longânimo. Se não fosse a longanimidade de Deus, Deus já teria destruído toda a humanidade. Mas por Deus ser longânimo, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e nós sermos salvos. Então nós também temos agora que desenvolver a longanimidade em nossos corações. A longanimidade capacita a tolerar o erro alheio. A longanimidade capacita a perdoar os ofensores. As pessoas erram e nós também erramos. Então precisamos perdoar uns aos outros. E nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem gratuitamente. Tem pessoas que ela é usada pelo inimigo para tirar a pessoa da graça. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas e com o fruto do amor, que é a longanimidade, nós podemos pacificar e ter mais paciência com as outras pessoas também. Longanimidade é o fruto do amor produzido pelo Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. Longanimidade é ser paciente ao erro dos outros, porque eu erro e os outros também erram. Longanimidade é tolerar a má conduta dos outros. Tem gente que tem má conduta em todos os lugares. É no restaurante, no emprego, no trabalho, na escola, na igreja. Ele não aprendeu a ser educado no meio das pessoas e tem más condutas. E nós temos que ter longanimidade, porque um dia ele vai aprender, e nós também às vezes somos assim, também temos que aprender. Longanimidade é ser constante na fé. Longanimidade é ser constante na esperança. E longanimidade é ser constante no amor. Então, o longânimo, ele é constante nas suas atitudes, na paciência, na graça, na santificação, no amor, na paciência e na serenidade. Ser longânimo é suportar uns aos outros. Tem gente que não suporta ninguém, nem faz questão de suportar ninguém. Na jornada cristã, nós enfrentaremos muitas hostilidades de pessoas que você nem imagina. Enfrentaremos ataques afrontosos, traiçoeiros e irônicos de muitas pessoas. Na jornada cristã, enfrentaremos excessos provocativos e carnais de muitas pessoas, de muitas maneiras e de muitas formas. O inimigo atenta às pessoas para que você saia da casa do Senhor, para que você se desvie da fé. O Espírito Santo nos capacita a enfrentar praticando o amor todos os dias. Deus é amor e capacita-nos também a amar. Então nós precisamos de Deus para desenvolver essa qualidade, essa virtude na nossa vida espiritual. Amar é tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Ninguém quer ser tratado com más palavras, com coices, com más atitudes, com má compreensão. Então nós também não devemos tratar as outras pessoas da mesma forma. A Bíblia ensina a amar ardentemente uns aos outros, com amor fraternal. O amor, ele elimina todas as disputas, todos os conflitos na empresa, na escola, na igreja, na família e no casamento. Meus amados irmãos, para nós compreendermos um pouquinho mais a natureza humana pervertida, vou falar um pouquinho com os amados irmãos a respeito de Nicolau de Bernardo de Maquiavel, mais conhecido como Nicolau Maquiavel. O seu pensamento, a sua teoria, aquilo que ele escreveu, é estudado em faculdade de Direito, de Teologia, de Psicologia, de Filosofia, então ele é muito estudado. Ele foi um notável escritor e político. A sua obra mais conhecida é O Príncipe, e ele foi dedicado ao príncipe Lourenço II de Médici, que seria um herdeiro do trono dos Médici. E ele teve a ideia de escrever como deveriam agir os governantes, como deveriam fazer os políticos naquela época. E, por incrível que pareça, hoje muita gente conscientemente ou inconscientemente, ele desenvolve isso daí. Então veja pelo menos 10 dos seus mandamentos, pelo menos 10, foram muitos. Primeiro, zelai apenas pelos vossos interesses. Não honreis a mais ninguém além de vós.
Fazei o mal, mas fingi fazer o bem. Cobiçai e procurai fazer tudo o que puderdes. Sede miseráveis, sede brutais, lograi o próximo toda vez que puderdes. Matai os vossos inimigos, e se possível também os amigos. Usai a força em vez da bondade. Pensai exclusivamente na guerra. Então, quando nós vemos essas atitudes espalhadas por aqueles que têm o poder, por aqueles que podem decidir, por aqueles que estão por cima da nata da sociedade, parece que eles tinham este livro do Maquiavel em cima do criado muro e parece que eles leem todas as noites e praticam isso. Porém, a palavra maquiavélico também, ela quer dizer sem escrúpulos, pérfido, esperto, traidor, velhaco, ardiloso, doloso, enganador, sem moral, cheio de má fé e oportunista. Esta é a natureza do ser humano depois que ele caiu lá no Jardim do Éden. O ser humano, a humanidade desenvolveu essas qualidades. Então o apóstolo Paulo estava ensinando. Aqueles crentes dos Efésios que eram gentios estavam acostumados a essas coisas. E aqueles crentes judeus que estavam entrando na igreja, que guardavam a lei de Moisés, mas também praticavam as mesmas coisas, que agora eles tinham que ser humildes, agora eles tinham que ser mansos e agora eles tinham que ser benignos uns para com os outros. Eles tinham que ser longânimos, mansos e humildes. Meus amados irmãos, eu quero comentar agora sobre 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, o nosso pastor Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele comentou uma lição bíblica que tinha por título As Características do Amor de Deus no Crente. É uma lição bíblica da CPAD do segundo trimestre de 2009. E justamente na lição 13, havia uma lição lá que se dizia Amor à Virtude Suprema. E justamente no tópico 2, que tem por título As Características do Amor de Deus no Crente, o pastor Antônio Gilberto, ele faz um comentário ali naquela lição a respeito deste capítulo que nós acabamos de ler. Então ali o pastor Antônio Gilberto nos ensina, o amor, ele é sofredor, suporta danos causados por outras pessoas. Aquele que é sofredor, ele sofre ataques, ele sofre setas, ele sofre pedradas, mas ele suporta, porque ele tem o amor sofredor no seu coração, assim como Cristo sofreu também e foi como ovelha muda para o matadouro. O amor, ele é benigno, quer dizer, ele vence o mal com o bem. Ele tem a capacidade de sempre praticar o bem, apesar de todas as adversidades da vida. O amor, ele não é invejoso, ele não sente ciúmes, ele também não é malicioso. Que muitas vezes as pessoas, eles detestam o sucesso de outro. Eles querem ver o seu próximo totalmente destruído na lama. Porém, o amor, ele não é invejoso. O amor não é leviano. Ele não julga precipitadamente, ele não inventa mentira a respeito dos outros, ele não cria fake news, mas ele
promove a justiça e a paz, e ele se alegra com o sucesso do seu próximo. O amor, ele não é soberbo, quer dizer, sem orgulho e sem arrogância, nada de dura cerviz, nada de nariz empinado, nada de queixo erguido. O amor não é indecente, ele não é imoral, nem desonroso e nem sem pudor. O amor, ele não é interesseiro, quer dizer, cobiçoso, egoísta, avarento. Quer dizer, o centro do mundo é o seu próprio umbigo e se preocupa consigo mesmo e tudo é para si. Então o amor, ele não é interesseiro, ele reparte, ele quer ver o bem do seu próximo. O amor, ele não se irrita. Quer dizer, ele não perde o controle de tal maneira a ponto de esbofetear alguém, de injuriar alguém, de agredir alguém, de matar alguém. Então o amor, conforme Paulo nos ensinou, né? Quando nós não se irritarmos, nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Quer dizer, nós não devemos levar a nossa ira para o outro dia. Então nós não podemos guardar ira no coração, porque no futuro você pode pagar um preço muito caro por causa da sua ira descontrolada. O amor, ele não suspeita mal, quer dizer, ele não guarda ressentimento. Tem gente que perdoa, mas ele continua com o pé atrás a respeito da pessoa. Ele não perdoou completamente. O amor, ele não se regozija com a injustiça. Ele não se alegra com a desgraça dos outros. Então, nós temos a tendência de querer que os nossos inimigos se dêem mal, que os nossos inimigos se arrebentem, que os nossos inimigos vão para o inferno. Mas Jesus Cristo ensinou para nós orarmos pelos nossos inimigos e para nós amarmos os nossos inimigos. Então, nós não podemos se alegrar com as injustiças que acontecem com os nossos inimigos. Quer dizer, aquele que tem amor no coração, ele se regozija com a verdade, ele tudo sofre, ele tudo crê e ele tudo espera. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo possa produzir em nossos corações a humildade, a mansidão e a longanimidade, porque essas três coisas cabem em qualquer lugar. Ela cabe na empresa, ela cabe na escola, ela cabe na família, ela cabe no casamento, ela cabe na igreja. As empresas procuram pessoas assim, as escolas procuram professores e alunos assim. A igreja, ela tem que ser constituída de crentes que desenvolvam essas três qualidades que são do fruto do amor, que são produzidas pelo Espírito Santo nos nossos corações. Bem, meus amados irmãos, terminamos mais uma aula e agradeço pela sua atenção e pela sua companhia, né? A próxima lição é a de número 12 e fala sobre a conduta do crente em relação à família. Se inscreva no canal, clique, compartilhe e diga para que outras pessoas venham assistir também e comente aí no canal, que você estará ajudando a crescer o canal e também a estender a palavra do Senhor para outras pessoas. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima, se Deus quiser.